Ei pessoal, eu vou gravar mais um vídeo de aula de panorama da história da música. Aquela história de a gente fazer em oito vídeos já foi pro beleléu, porque no primeiro eu falei só do cantochão, então eu acho que a gente vai fazer muitos vídeos aí sobre o panorama da história da música, o panorama da música ocidental. Mas também nós vamos ficar um bom tempo aí de quarentena, então a gente vai estudando aí a história da música, né? É uma boa coisa para se fazer nesse período de reclusão. Eu estou testando aqui um aplicativo, ainda não sei muito bem mexer, não sei muito bem para onde olhar, e estou com o computador atrás, então de vez em quando eu vou ficar olhando ali para outros lados e tal, e vou aprendendo também a mexer com esse aplicativo, tá? Então vamos começar. Mas então eu vou falar um pouco do organo. Organo, a palavra provavelmente vem de organon, do grego, instrumento, ferramenta, e é o nome dado à polifonia inicial do Ocidente. O primeiro manuscrito em que se descreve a polifonia, essa polifonia inicial, ele é chamado Música em Kyriades. E acompanha esse manuscrito um outro, Escólica em Kyriades. O Música em Kyriades e o Escólica em Kyriades são manuscritos anônimos, não se sabe o autor ou os autores, mas o Música em Kyriades ele é um manuscrito de 19 capítulos, e aí o inicial até o 9º capítulo é sobre notação, sistema de modos, e aí do 10º até o 18º fala-se da polifonia. O 19º é sobre Orfeu, sobre a lenda de Orfeu. Mas do 10º ao 18º fala sobre a polifonia, e aí fala como são as consonâncias na Idade Média são a oitava, a quarta e a quinta. Então, como compor em consonâncias, né? O Escólica em Kyriades é um comentário sobre música em Kyriades, é um diálogo, e nele descreve com mais precisão a prática musical. Tem um pedacinho aqui um recorte de uma gravura do Música em Kyriades. Naquele exemplo que a gente viu, há uma voz principalis, que é a voz de cima, que é retirada do cantochão, e abaixo dela se construiu a voz organalis. Ela é construída a partir do uníssono, chega-se a uma quarta e vai em voz em movimento paralelo, em quarta paralela, e depois volta-se ao uníssono, né? É simples assim o organo paralelo. Não se pode afirmar que foi a primeira vez na música ocidental, desde a música antiga, né, na música ocidental da Idade Média, que se fazia diafonia, duas vozes. Muito provavelmente se cantava normalmente a duas vozes, pelo estudo da música folclórica, da música de outras culturas, sabe-se que se canta em duas vozes normalmente, o homem e a mulher. É muito comum se cantar em quarta ou quintas, um bordão em música folclórica, mesmo o cânone. Tem registro da música de caça, que é o cânone, em que uma melodia é repetida uns compassos depois, né? Isso já é uma prática da Idade Média. Então, esse Música em Kyriades, na verdade, sistematiza ou descreve algo que provavelmente já estava em uso, né? O movimento paralelo, durante mais de um século, foi o que predominou, pelo menos
nos manuais, é o que se predominou na música medieval. O movimento contrário, chamado descantos, foi descrito pela primeira vez no tratado do Guido d'Arezzo, chamado Micrologos, de 1025. Nele se descreve o movimento oblíquo, o movimento contrário, e nele descreve a voz principalis abaixo da voz organalis. Deixa eu ver um exemplo aqui. O terceiro tipo de organo é o organo melismático, o organo florido. Aqui a voz principalis passa a se chamar tenor, quia discantus tenet, e a voz organalis torna-se duplo, e às vezes se constrói um triplum. Nessa época, isso é século XII, 1100, 1100 e poucos, essa abadia de São Marcial. Nessa época, a terça e a sexta é considerada consonância imperfeita, o que flexibiliza um pouco a condução das vozes. A voz, o tenor, ele se mantém durante muito tempo. Provavelmente ele era sustentado por um instrumento, talvez pelo órgão, né? E acima se canta o duplo. Então a escola de São Marcial de Limoges, no início do século XII, e logo após a escola de Notre Dame, né? A Catedral de Notre Dame começa a ser construída em 1163, e já antes no início da construção, já se constrói uma escola com monges estudando e escrevendo, né? Um dos mestres da escola de Notre Dame é Leonin, e o seu sucessor, Perrotin.
Na música de Leonan, a gente percebe os órgãos melismáticos em duplo, e em Perrotin ele constrói verdadeiras catedrais polifônicas com triplo e quádruplo. Em Perrotin a gente percebe já um ritmo, uma condução rítmica. Isso se deve ao desenvolvimento da escrita, né? A escrita de Neumann passa a ser escrita quadrada, e algumas figuras representam determinados modos rítmicos. Eu vou colocar uma figura aqui de modos rítmicos. Então vamos ouvir primeiro o organo Jubilemus Exultemus do mosteiro de São Marcial de Limoges.